Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de literatura infanto-juvenil. Lembrando sempre que o nosso objetivo não é fazer uma série para as crianças ou para os adolescentes, e sim para os pais, para os adultos. A gente tem aqui o objetivo de ajudar você, pai, mãe, ou enfim, adultos em geral, que querem levar a literatura infantil para alguém aí de sua família, alguém conhecido, tá bom? Então, nós nas aulas anteriores falamos sobre o gênero poesia e hoje eu quero trazer aqui um grande clássico, mas não de poesia, mas sim um clássico conhecidíssimo e tido como um clássico de aventura, que é o Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que é de autoria do Daniel Defoe. Esse clássico é muito conhecido e principalmente por sua abordagem ser uma abordagem que facilita a produção de tantas mídias, como por exemplo, de Robinson Crusoe, a gente tem desenho animado, tem filme, tem peça de teatro, tem edições de livros, né, que são feitas histórias paralelas ou até mesmo histórias imitando a história do Robinson Crusoe, enfim, todo mundo já viu muita coisa do Robinson Crusoe. E o estilo, né? O estilo literário é algo meio assim, manual de escoteiro, né? Então é um tema muito divertido, é um tema que chama a atenção de qualquer pessoa naturalmente, né? Você imaginar alguém perdido numa ilha que tem que sobreviver tendo apenas um canivete. Então é interessante todo esse enredo criado pelo autor, facilitou e proliferou peças, produtos, todos falando sobre essa história, que é uma história maravilhosa, e eu quero inclusive compartilhar com vocês aqui um pouco de crítica literária sobre o Robinson Crusoe e depois a gente dá uma lida em alguns trechos, tá bom? Vou ler para vocês aqui um pouquinho do que o Otto Maria Carpo fala sobre o Daniel Defoe, fala muito sobre o autor, né, como em toda essa obra de crítica do Carpo, ele fala sobre os autores, mas também fala um pouco sobre o Robinson Crusoe, então eu quero ler a respeito do Robinson Crusoe em específico. Vamos lá. Sobre o autor, o que o Otto Maria Carpo fala nessa crítica literária que eu sempre compartilho com vocês, né, no nosso trabalho, na escola ou nos nossos cursos, eu sempre comento bastante sobre o Carpo, que é a história da literatura ocidental. Aqui, no volume 2, do Iluminismo ao Naturalismo, o Carpo vai falar sobre o Daniel Defoe. Daniel Defoe é um dos maiores do jornalismo inglês. Representa a sua época e julga, nos seus romances picarescos e morais, a sociedade contemporânea. Aqui o Carpo vai falar sobre o trabalho que realmente mais deu destaque ao Daniel Defoe, que foi o trabalho de jornalismo. Ele tinha uma característica no jornalismo que era aquele jornalismo natural, né? Ou seja, o jornalismo realista, o jornalismo simples, com uma linguagem direta, sem floreios, sem rodeios, realmente, linguagem jornalística. Esse estilo, né, de linguagem jornalística foi o estilo que realmente foi o grande lance no estilo de construção do Robinson Crusoe. Porque quando você lê o Robinson Crusoe, ele não tem um estilo daquela literatura do romantismo, não é uma literatura rebuscada, é mesmo um diário de viagem. É um marujo falando, sabe? Assim, é um marinheiro contando uma história. Então é muito simples, é muito direto, e esse acaba sendo o grande lance dessa obra. Sobre o Robinson Crusoe, o Carpo vai falar o seguinte: Robinson Crusoe é o pícaro que tem de reconstruir uma sociedade. A obra pode ser interpretada como um manual de escoteiro na solidão selvagem e por isso acabou se tornando literatura infantil, mas também como história da sociedade burguesa, que é uma sociedade de indivíduos isolados, lutando cada um por sua aventura. Defoe revela fortes sentimentos religiosos. O fim da vida, de uma vida de comerciante em uma sucursal nas colônias, é a glorificação de Deus. Robinson ensina ao selvagem Sexta-feira a religião, ao lado de conhecimentos que são úteis ao próprio Robinson. Mas a pedagogia de Robinson é antes racionalista. É uma espécie de autodidática, muito conforme à natureza, situando-se no meio caminho entre Comênios e Rousseau. É interessante o Carpo falar sobre isso porque o Daniel Defoe, ele com as suas obras, que ele tem uma obra vasta, muitos
inclusive poesia, né? Era poeta também, mas muitos romances, muitos livros ficcionais, muita história de aventura, policial. O Daniel Defoe, ele impactou muito a sua época com o Robinson Crusoe, porque após escrever essa aventura, ou esse romance, ou esse ensaio, essa ficção, essa obra que é tão difícil caracterizar como um estilo em específico, a obra passa a ser admirada e utilizada por pessoas de diferentes matizes no trato para com a arte, para com a ciência. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau foi um grande fã do Robinson Crusoe, inclusive dizia, né, que quando tivesse um filho, ele daria apenas o Robinson Crusoe para o seu filho ler até um bom tempo, né, por alguns anos, para que ele pudesse absorver aqui todo o conteúdo de interesse para um jovem. O Robinson Crusoe, ele foi utilizado como tratado de psicologia, tratado de antropologia, um ensaio para ver o comportamento humano sozinho e em sociedade, porque a gente sabe que ao longo da história há não apenas o Robinson Crusoe sozinho na ilha, mas há contato inclusive com grupos, com alguns coletivos. Então, esse livro ele serve para tratar de tantos assuntos. E esse tratamento de tantos assuntos envoltos em um mistério de um homem sozinho numa ilha prende e cativa por demais o leitor jovem. E é por isso que eu trago aqui o Robinson Crusoe como o primeiro título, saindo um pouco da poesia que a gente tratou nas aulas anteriores, para que você apresente ao público. Eu tenho uma filha de 11 anos e ela leu o Robinson Crusoe, né? A de 13 também leu, a de 19 também leu. Então é um livro que agrada adultos, por exemplo, né? Se você comprar, pode ler junto com teu filho, junto com teu sobrinho, né? Faz uma leitura compartilhada, porque é um livro, por exemplo, esse que eu tenho na minha mão, ele é uma edição da Companhia das Letras, não é uma edição para criança, com imagem, com ilustração, desenhozinho, e vocês já conhecem aqui a minha linha, a minha proposta, eu sempre defendo. Entregue os clássicos para o seu filho, texto, para que ele realmente se sinta um homem, né? Se sinta um adulto lendo um livro de gente grande. Esse livro é inspirado em uma história real, quando no início do século XVIII, nos primeiros anos, um marinheiro chamado Alexander Selkirk, ele brigou com o capitão do navio em plena viagem e decidiu que eu faço questão, eu quero que você me deixe, eu quero que você me abandone numa ilha. E ele acabou sendo abandonado numa ilha que fica a oeste do Chile. E por lá ficou quase 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos. E após esses quase 5 anos, ele acabou sendo resgatado por uma pessoa que compunha o grupo que estava naquele navio inicialmente. E ele é resgatado e é levado para a Inglaterra. Ele era inglês, foi levado para a Inglaterra. O Daniel Defoe, jornalista naquela época, quando essa pessoa que viveu 5 anos, né, o Alexander, volta para a Inglaterra, aquilo ali vira matéria de jornal. Todo mundo passa a abordar. Nossa, incrível, urgente, extra. Homem que ficou 5 anos numa ilha é resgatado. E o Daniel Defoe, com sua visão literária, né, sua visão de romancista e jornalista, muito na classificação do Carpo, né, Nature, alguém que consegue avaliar a naturalidade, a natureza, a veracidade dos acontecimentos, quando ele bate o olho naquela história, ele fala, opa, isso aí dá um livro. E o Daniel Defoe pega essa história, pega esse enredo e escreve o Robinson Crusoe inspirado naquela história real. É muito interessante, além desse aspecto que já é interessante, eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, uma abordagem, e para isso eu vou ler um pedaço aqui do texto, que é muito interessante, com certeza, para você, adulto, que está querendo indicar esse livro para algum garoto, para alguma garota. Eu quero ler aqui um trecho do livro que está mais ou menos na página 100, aqui nessa minha edição está na página 116. Então eu vou ler o seguinte trecho, olha que interessante a abordagem do autor. Tinha uma expectativa funesta quanto à minha situação, pois, como não fora dar naquela ilha sem antes ter sido carregado por uma furiosa tormenta para bem longe do curso planejado da nossa viagem, e a uma grande distância, a saber, centenas de léguas das rotas comuns do comércio humano,
tinha grande motivo para considerar uma determinação dos céus, que naquele lugar desolado e dessa triste maneira eu devia chegar ao fim dos meus dias. As lágrimas corriam abundantes por meu rosto quando eu fazia essas reflexões. E às vezes eu indagava a mim mesmo, por que motivo a previdência podia arruinar suas criaturas de maneira tão completa e lhes causar tamanha desgraça? Tão inapelavelmente abandonadas, tão inteiramente deprimidas, que não seria racional sentir qualquer gratidão por uma vida assim. Mas alguma coisa logo me ocorria para conter e reprovar esses pensamentos. E particularmente um dia, caminhando com a espingarda na mão à beira-mar, vinha muito absorto no tema da minha situação presente quando a razão, por assim dizer, argumentou comigo da maneira oposta e me disse assim: bem, tu te encontras numa situação desoladora, é verdade. Mas por acaso te lembras de onde está o resto de vós? Não eram 11 a bordo daquele barco? Onde estão os outros 10? Por que não se salvaram eles e te perdestes tu? Por que fostes escolhido? Será melhor estares aqui ou lá? E apontei para o mar. Todos os males devem ser avaliados juntos com o bem que neles se encontra e comparados com o que lhes poderia ser pior. O Robinson Crusoe tem pesadas cargas de teologia, sim, teologia, porque é um tratado da criatura no isolamento, diante da natureza, lidando com o Criador. E ali em todas as indagações, em todas as dúvidas, em todos os medos, há sempre presente a Escritura Sagrada e há sempre presente também esse Deus que por muitas vezes parece, né, não estar presente, um Deus que parece ausente, ou como diria a linguagem bíblica, né, um Deus que se esconde. O Robinson Crusoe, ele insere aqui nessa ilha diversos elementos muito interessantes, como por exemplo, há um elemento interessantíssimo que é a presença, né, de um exemplar das escrituras que o Robinson Crusoe vai lendo ao longo de sua aventura. Há também diversos momentos muito interessantes, como por exemplo, o seu retorno ao mar para, na embarcação que naufraga, ele retirar alguns mantimentos, retirar pólvora, armas para utilizar. A construção da sua casa, que ele acaba chamando de castelo, que ele constrói uma casa maravilhosa como um castelo. E por mais que quem ainda não leu o Robinson Crusoe tenha uma ideia fantasiosa, essa obra é justamente muito bem considerada e lida, não apenas por crianças, mas por adultos. Lida e relida. Por ser uma obra extremamente racional, humana, real, possível. Quando você lê o Robinson Crusoe, não encontra em nenhum momento atuações fantasiosas, hollywoodianas, sabe? MacGyver, tira um canivete, aí constrói uma coisa maravilhosa. Não, todos os passos são explicados. Por isso, uma das características também do Robinson Crusoe é ter sido lido ao longo dos séculos como um manual de sobrevivência. Naquele tempo em que foi escrito, início do século XVIII, muito material se publicava sobre viagens além mar. Então, muita curiosidade sobre como eram as Américas, o que havia na América, o que havia nas Índias. Então, muita publicação fantasiosa, estilo Marco Polo, muita publicação assim, falando sobre viagens, né? Guias de turismo. E o Robinson Crusoe, ele acabou saciando uma grande curiosidade de grande parte do público, que era, poxa, se a gente estiver no mar e ficar isolado numa ilha, caramba, como é que a gente sobreviveria? Aqui você tem um manual. Porque ele explica o método de construção da casa, fabricação de queijos, né? Ele cultiva hortaliças. Há também ali o cuidado, né? Onde ele acaba criando cabras. Então é muito interessante. O livro é maravilhoso e traz muitos ensinamentos e é muito curioso também. A curiosidade é boa para aguçar aí a vontade do leitor mais jovem. Eu tenho uma outra edição aqui também para mostrar para vocês. Essa edição é da editora Nova Fronteira
e tem uma tradução excelente, assim como também a tradução aqui da Companhia das Letras. Ah, Fernando, mas meu filho, meu sobrinho, meu netinho tem apenas 10 anos. Olha, o Robinson Crusoe tem uma escrita muito pura, muito simples. É muito simples, é muito fácil. Então, como eu estou dizendo para vocês, a minha filha hoje tem 11 anos, mas quando ela leu, ela tinha 10. Então, uma criança de 10 anos lê facilmente esse livro, tá? E é interessante aquele aspecto que eu já falei com vocês. É um livro considerável, tem um tamanho considerável. Essa edição aqui da Nova Fronteira tem 480 páginas. Essa edição aqui da Companhia das Letras tem 400 páginas. Esse fato do livro ser grosso, ser um livro realmente sólido, é um fator positivo, não é um fator negativo, porque é um troféu pro teu moleque, pra tua garota, quando terminar de ler, bater no peito e falar: eu leio o livro clássico. Então, pessoal, é isso daí. Fica aqui a indicação do Robinson Crusoe. Na próxima leitura eu vou tentar trazer para vocês um livro de suspense e terror, para ficar um gênero um pouco mais diferente, mas ainda em prosa, ainda em romance, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima.